Bom, eu vou apresentar a Meta 4. A gente está trabalhando em parceria com o professor Bori em três fases específicas, né? A primeira é estudo de algoritmos de IA para representação de dados. A segunda é um aplicativo para captura de dados e geração de dataset. E a outra é a ferramenta de visualização de dados de sensores. Na parte de estudo de algoritmos de IA para representação de dados, a gente estudou vários algoritmos, mas ficou focado no SimCLR, que é um framework para representações visuais. A gente inicialmente fez a adaptação do framework para R, porque ele foi criado para imagens. Depois fiz a avaliação do SimCLR como redutor de dimensionalidade e, finalmente, fiz a adaptação para busca de hiperparâmetros. Então, esse é o SimCLR. Ele consiste em uma imagem, ele faz aumentação de dados, ele pode aplicar um filtro em uma imagem, pode fazer um resize, pode fazer qualquer tipo de transformação. E aí surgem as duas imagens. De cada imagem, ela é passada por um encoder, e aí a gente obtém a representação, o espaço latente, e aí a gente faz o cálculo da similaridade. A gente se baseou num artigo que eles tiveram a ideia de usar o SimCLR, para RAR. Aí a ideia então, no lugar da imagem, eu tenho uma amostra temporal. Aí eu faço também qualquer tipo de transformação, aplico um ruído, aplico uma amplitude, aí passa pelo encoder e faz o cálculo de calcular a similaridade. Bom, dentro dos datasets, a gente usou os datasets que o professor Borin e a equipe selecionaram. E dentro das transformações, como elas surgem? Então, aí a gente tem o sinal, o X e o Y e o Z, por exemplo, do acelerômetro ou do giroscópio. E aí, para cada sinal é aplicado um ruído, ou, por exemplo, pode ser aplicada uma rotação. Então, esse seria o tipo de transformação que o sinal sofre. A gente inicialmente tinha testado como 20 transformações, mas depois a gente fez um filtro e ficou trabalhando com essas transformações. Aqui tem um exemplo do sinal original, que está em vermelho, da primeira transformação com ruído, que está em amarelo, e da segunda transformação, que está em azul. Bom, depois, para avaliar isso, a gente implementou um processo de ajuste fino, onde foi adicionada uma camada final e para ela se adaptar a tarefas de classificação. Aí, nesse caso, a gente já usou os dados rotulados. A gente teve alguns resultados, por exemplo, o Motion Sensor, um dos que melhores resultados teve, que tem uma precisão de 0,95, o Currar, com respeito a, sem usar o SimCLR, ele também deu uma melhorada, 0,87. Teve outros datasets, como o professor Borin falou ontem, nem todos os datasets se comportam igual, então, por exemplo, esses dois datasets aí não tiveram bons resultados. Bom, depois disso, a gente fez a integração com o framework que eles desenvolveram. Eles fizeram um framework para comparar múltiplos algoritmos, então a gente já fez a integração. A gente fez 3 estratégias. A primeira era usar o SimCLR base e obter os valores do encoder sem usar as labels. Então, treinar esse e pegar os dados sem usar as labels. O outro foi adicionar uma camada final, usar os dados rotulados e pegar os dados da representação latente. E a última foi todas as camadas foram mantidas e a última não, fazendo o ajuste fino. Bom, aqui tem os resultados visuais. A gente pode ver que, por exemplo, no Motion Sense, a gente tem todas essas atividades. Ela é capaz de, visualmente, a gente dá para ver cada uma dessas é uma atividade. É fácil reconhecer que elas estão bem separadinhas aí no mapa. Para o Currar, por exemplo, já tem alguns pontinhos. Por exemplo, aqui tem uns pontos vermelhos que seriam de outra classe, né? Então, no Motion Sensor funciona melhor do que no Currar. Bom,
aí a gente usou depois, já com a integração, usou três estimadores bem básicos, assim, porque a ideia era ver como ele se comportava mesmo com os classificadores mais básicos. E aí a gente viu que a gente conseguiu precisão, por exemplo, de 0,97 usando o framework que eles desenvolveram. Bom, outra coisa que a gente fez depois foi usar a configuração de hiperparâmetros. Nessa hiperparâmetros, o que a gente buscava? A gente buscava a melhor dimensionalidade possível e também as melhores transformações. Aí tem alguns resultados. Então, essa linha aqui vermelha é sem usar o SimSLR, sem usar dimensionalidade, e as outras usando o SimSLR para diferentes porcentagens de dimensionalidade. Então, aqui a gente já pode ver que realmente em poucas épocas a acurácia é maior. Também nessa gráfica aqui também a gente pode ver, a gente fez uma busca da melhor dimensão, aí a gente pode ver que aqui, aproximadamente nos 40, ele já obtém a melhor acurácia. Bom, esse é um gráfico para todos os datasets. Aqui, por exemplo, para o vermelho, essa seria a base sem usar o SimSLR, e esse aqui seria usando o SimSLR. Então, dá para ver que em todos os datasets ele teve uma boa melhoria. Bom, aqui esse seria por as três estratégias que a gente usou. Esse é o SimSLR sem usar os rótulos, esses seriam usando os rótulos. E a gente viu que realmente, como era de esperar, o SimSLR sem usar os rótulos, a acurácia foi um pouco mais baixa. Mas mesmo assim, a gente decidiu essa parte porque a gente precisava comparar com autoencoders, com o MAP e com outras técnicas que não usavam lembros. Bom, como conclusões, a gente viu que outra coisa que a gente fez foi, o que acontece? Aplica uma transformação, mas o que acontece se no lugar de aplicar um ruído, uma só transformação, a gente aplica uma série de transformações? Primeiro aplica um ruído, depois aplica uma rotação, aplicar várias transformações. E a medida dos resultados, a gente percebeu que à medida que aplica mais transformações no sinal, o resultado melhorou muito. A gente também fez a busca de hiperparâmetros para procurar o número ótimo de componentes na redução de dimensionalidade. A gente viu que tem resultados muito diferentes para os conjuntos de dados e que os resultados foram muito melhores quando a gente incorporou os labels. Bom, agora o Felipe e o Saulo vão falar do aplicativo, que seria a outra frente que a gente está trabalhando com o professor Borim.